Atos capítulo 16, os versos 6 e 7, diz assim: atravessaram a região frígio-galata, mas foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Quando chegaram perto da Mísia, tentaram ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Amém, queridos? Vamos orar. Pai querido, nós te bendizemos, somos gratos pelo privilégio que o Senhor nos concede de estarmos aqui reunidos, de podermos ler publicamente a Sagrada Escritura, e também rogamos que o Teu Espírito fale conosco, abra o nosso entendimento, para que possamos compreender a Sagrada Letra. Que o Teu Espírito trabalhe os nossos corações, nos transforme e glorifique o Teu santo nome. Nós oramos em nome do Senhor Jesus e Te damos graças. Amém. Amém. Muito bem, queridos. Nós vivemos uma época bem estranha, né? Uma época em que a maioria das pessoas, inclusive a maioria dos cristãos, são imediatistas, voltados para uma mensagem de sucesso, uma mensagem de grandes realizações, e por causa disso também nós vemos uma grande frustração nas pessoas, porque elas sonham muito e veem pouca realização, né? Veem poucas coisas acontecendo. As pessoas ouvem muitas promessas, e essas promessas muitas vezes não se cumprem, e as pessoas ficam frustradas. As pessoas fazem planos, e quando elas fazem os seus planos, elas não conseguem conceber a ideia de que esses planos, que podem ser materiais, podem ser espirituais, e até mesmo, no caso dos cristãos, ministeriais, eles não conseguem conceber a ideia de que seus planos sejam impedidos de serem concretizados. Particularmente no caso dos cristãos, tanto na vida particular quanto na vida ministerial, eles pensam que qualquer resistência, qualquer oposição, qualquer tipo de impedimento para que aconteçam os seus sonhos é obra do inimigo, que não quer que os cristãos avancem rumo aos seus grandes projetos que eles traçaram para a glória de Deus, porque é muito comum nos cristãos: eu quero fazer isso para a glória de Deus, eu quero alcançar isto para a glória de Deus. Então, quando seus planos não se realizam, são impedidos, eles acham que o inimigo está colocando obstáculo, usando pessoas para criar obstáculos, pessoas que muitas vezes por inveja também não querem o nosso sucesso. E na verdade, querido, esse tipo de pensamento demonstra uma grande imaturidade. Não só imaturidade, mas muitas vezes insensibilidade, como também muitas vezes ignorância a respeito dos meios pelos quais Deus tem agido entre o seu povo. Muitas vezes nós pensamos que tudo aquilo que nós queremos fazer com boa intenção tem que ter a aprovação de Deus. Eu quero fazer algo para abençoar pessoas, eu quero fazer algo para alcançar algo para a glória de Deus, então Deus tem que me abençoar, Deus tem que estar comigo nesse projeto. E muitas vezes as pessoas não se dão conta que o próprio Espírito Santo muitas vezes nos impede de realizarmos determinadas coisas que nós queremos fazer. O Espírito Santo nos impede de dar certos passos que nós queremos dar. E por que isso acontece? Queridos, nós precisamos entender que Deus tem algo muito mais excelente, muito mais sublime do que as coisas que nós planejamos. Veja,
Isaías capítulo 55, Isaías 55, versos 8 e 9, Deus diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como o céu é mais alto do que a terra, os meus caminhos são mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Então Deus deixa claro aqui: olha, eu não penso como você pensa. Você pensa pequenininho, eu penso muito grande. E às vezes a gente pensa, não, mas eu estou pensando grande. Mas Deus pensa de outra forma. A gente traça um caminho, mas Deus tem um caminho mais excelente. Na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2, versos 9 e 10, bem conhecido esse texto, diz assim: mas como está escrito, as coisas que olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem penetraram o coração humano, são as que Deus preparou para os que o amam. Deus, porém, revelou-as a nós pelo seu Espírito, pois o Espírito examina todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Então veja, o que a Bíblia está nos dizendo aqui, queridos, que Deus tem planos para as nossas vidas, e através de Jeremias Deus diz: só eu sei os planos que tenho a vosso respeito. E aqui Paulo está dizendo, o que Deus tem planejado são coisas que os olhos humanos não conseguem perceber, são coisas que os ouvidos humanos não conseguem ouvir, são coisas que o coração humano não consegue atingir estas coisas. Mas Deus tem preparado coisas excelentes, e Ele só revela estas coisas através do seu Espírito Santo. Então, por causa disso, queridos, muitas vezes os planos que nós fazemos, quando nós queremos colocá-los em prática, nós vamos perceber que a porta se fecha diante de nós. Às vezes nós tentamos nos mover numa certa direção, buscando o que geralmente, entenda isso, buscando o que geralmente é a vontade de Deus, que nós entendemos como vontade de Deus, e nós vamos naquela direção, mas a porta se fecha diante de nós. E como a gente viu aqui no nosso texto, nós não somos os únicos que passamos por essa experiência de tentar ir numa direção e a porta se fecha, dar um passo e a porta se fecha diante de nós. Nós vemos que Paulo passou por esse tipo de experiência. Qual era o propósito de Paulo? Dar continuidade a uma viagem missionária, pregando o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. O verso 5 diz que Paulo já havia feito um grande progresso, em seu trabalho missionário. Veja o que diz o verso 5 de Atos 16: desta forma, as igrejas eram firmadas na fé e cada dia cresciam em número. Veja, queridos, Deus estava realizando uma grande obra através do apóstolo Paulo naquela região. E diante do que Deus estava fazendo ali na Ásia, Paulo começa a traçar novos planos para dar continuidade a esta obra que vinha prosperando, na qual as igrejas iam se firmando na fé, e a cada dia pessoas iam se convertendo. Paulo diz: Deus está nesse negócio, vamos em frente. E de repente, neste propósito de pregar o Evangelho, nesse esforço de pregar o Evangelho, acontece uma reviravolta, talvez até frustrante, porque começa a surgir alguns obstáculos, e Paulo então encontra uma porta fechada diante dele, e essa porta não foi fechada pelo diabo, essa porta não foi fechada pelos homens, essa porta foi fechada pelo Espírito Santo de Deus.
O texto é bem claro: o Espírito Santo estava impedindo Paulo de fazer ou dar continuidade na sua viagem missionária. Note bem como as Escrituras colocam: eles foram impedidos pelo Espírito de Deus, pelo Espírito Santo, de anunciar a palavra na Ásia. Queridos, o Espírito Santo impediu Paulo de anunciar a palavra de Deus, de anunciar o Evangelho na Ásia. Aí Paulo fala: tudo bem, vamos para a Bitínia, que era outra área ali da Ásia Menor. Com qual propósito? Pregar o Evangelho. Mas diz o texto, mas novamente o Espírito de Jesus não o permitiu. E nisso Paulo estava aprendendo lições preciosíssimas sobre a vontade e a orientação de Deus, lições que nós também precisamos aprender. Veja, Deus havia chamado Paulo para pregar o Evangelho aos gentios. E então pôs no coração de Paulo o desejo de ir para todos os lugares que ainda não haviam sido alcançados com a palavra de Deus. Então Paulo planejou com muita sabedoria e estratégia, traçou o plano de sua viagem. Mas na realidade, na vida prática, Deus é quem governa a sua obra. Deus é quem governa o seu povo. Deus é quem governa os passos e o destino de cada um. Provérbios capítulo 16, você conhece bem esse versículo, diz assim, Provérbios 16, verso 1: os planos do coração pertencem ao homem, mas a resposta da língua vem do Senhor. Queridos, às vezes nós podemos não acreditar no que acontece, porque nós estamos, de acordo com o nosso entendimento, alinhados com a vontade de Deus. Porque vemos nas Escrituras determinadas coisas e falamos: eu quero fazer isto. E então a gente, acreditando estar alinhado com a vontade de Deus, começamos a dar alguns passos e de repente nós vamos ver que as portas não se abrem diante de nós, elas vão estar fechadas. E qual é a razão disto? Como nós vamos ver aqui no caso de Paulo, é porque o Senhor quer dirigir os seus planos em caminhos que são verdadeiramente a sua vontade específica. A palavra de Deus nos mostra um plano geral de Deus para as nossas vidas, mas Deus tem algo específico para cada um de nós. Lembra quando Jesus chegava para Pedro, depois da sua ressurreição, Jesus chega para Pedro e começa a falar com Pedro o que ia acontecer com ele. E aí Pedro olha para o lado e vê João. E Pedro então pergunta: e ele? Jesus responde: se eu quiser que ele fique, ele vai ficar. Você faz o que eu estou te falando. O meu assunto agora é com você. Não, Jesus estava dizendo, em outras palavras: Pedro, eu não estou falando da minha vontade para todos, eu estou falando do meu plano, do meu propósito para a sua vida, que é diferente do meu plano, do meu propósito para a vida de João. O que eu tenho para ele, eu vou falar com ele. O que eu tenho para você, eu estou falando com você. Não baseie a sua vida na vida dos seus irmãos. Não pegue uma direção para você sobre algo que eu estou falando com outro. Dá para entender isso, queridos? Então Deus, muitas vezes, vai interromper e vai dar uma nova direção para os nossos planos para cumprir o seu eterno propósito. No caso de Paulo aqui e seus companheiros,
Deus fecha as portas ali na Ásia. A gente não entende bem como tudo isso aconteceu, mas Paulo então vai na direção de Troade, que é um lugar próximo à Macedônia, e ele chega no lugar onde Deus realmente queria que ele chegasse. Como eu disse, a Bíblia não fala exatamente como o Espírito Santo impediu Paulo de prosseguir a sua viagem. Pode ter sido algo que aconteceu no seu interior, e Paulo percebeu ali que o Espírito Santo estava barrando que ele fosse naquela direção. Pode ser que aconteceram circunstâncias adversas que fugiram completamente ao controle de Paulo. Pode ser que ele teve um sonho, como no caso do homem da Macedônia. Pode ter sido que ele teve uma visão, ou alguém chegou para ele e disse: Paulo, não vá mais nessa direção. Alguém chegou com uma palavra profética, como nós vamos ver em Atos capítulo 21, que Deus agiu dessa forma. Levantou pessoas que falaram sobre o plano e o propósito de Deus. Mas muitas vezes, queridos, quando a gente põe algo na cabeça, eu vou fazer isso, e chega um irmão e fala: meu irmão, não faça isso. A nossa primeira reação é: ele está com inveja, ele não quer ver o meu sucesso, ele não quer que eu me dê bem. Mas Paulo, ele tinha um entendimento de parar, de raciocinar, quando as coisas começavam a acontecer. Então a gente não sabe realmente como o Espírito Santo impediu Paulo de continuar a sua viagem pela Ásia, mas ficou claro para Paulo que Deus tinha um novo propósito para a sua vida, e ele obedeceu, confiando na providência de Deus a respeito dos planos que haviam sido traçados. Então, como eu disse, querido, esse texto nos traz instruções preciosas sobre o assunto da direção de Deus para as nossas vidas, para os nossos passos nessa jornada com Deus, que nós estamos caminhando com Deus. Então veja, uma das coisas que nós aprendemos aqui, queridos, é que nós precisamos ter um coração disposto, obediente e submisso, tanto para ir como para ficar, tanto para fazer alguma coisa como de repente não fazer nada. Existe um momento de falar e existe um momento de ficar calado. Porque às vezes a gente ouve aquela voz: não fala nada. Não, mas eu tenho que falar. Você já viu alguém assim? Eu tenho que falar. Às vezes a gente tem esse chamado de falar, e todos nós temos, de falar a respeito de Jesus. Eu lembro de um rapaz que no trabalho dele, ele parava de trabalhar e ficava pregando o evangelho para os outros funcionários. E o patrão chegou para ele, falou: você não pode fazer isso. Quer me impedir de pregar o evangelho, né? Não quero te impedir de pregar o evangelho, só estou falando que nesse momento você tem que trabalhar e não ficar falando. Você foi contratado pela empresa para trabalhar, não para pregar. Você pode pregar na hora do almoço, você pode pregar na hora do café, você pode pregar antes da hora do trabalho, você pode pregar depois da hora do trabalho, mas na hora do trabalho você tem que trabalhar. Eu vou pedir as contas, porque está me impedindo de pregar. Queridos, não é assim que funciona. É só um parênteses aqui nessa questão. Uma coisa que a gente precisa entender, queridos, que muitas vezes as portas fechadas mostram onde Deus não quer que a gente vá, ou até mesmo que ainda não é tempo de ir naquele lugar, e às vezes até mesmo para provar a nossa perseverança.
Por isso é momento de, quando a gente percebe que uma porta se fecha diante de nós, de algo que geralmente é a vontade de Deus, é momento de orar, queridos. Não é momento de brigar, não é momento de ficar frustrado, não é momento de lamentar, é momento de orar e ver qual é a direção que o Senhor quer dar sobre aquela questão. A gente precisa saber ponderar de uma maneira sábia todas as indicações que vêm da parte de Deus. Deus pode usar qualquer coisa e qualquer pessoa para falar conosco, para nos barrar ou para nos fazer continuar. Até incrédulos e até mesmo o diabo. Deus usa quem Ele quiser. Certa vez chegaram para Jesus e disseram: manda eles ficarem calados. E Jesus disse: se eles se calarem, as pedras vão clamar. Porque Deus não vai parar. Então, queridos, Deus pode usar pessoas. Então, antes de ficar bravo com as pessoas, antes de julgar as pessoas que estão falando com você, pondere o que você está ouvindo. Vá para o altar, coloque tudo sobre o altar, para que Deus possa confirmar ou não. Dá para entender isso, queridos? Se nós tivermos um coração realmente inclinado para o Espírito Santo, nós vamos entender claramente a vontade de Deus, e então vamos seguir alegremente com os planos do Senhor. Veja, quando Paulo estava em Troade, ele não conseguiu ir para a Ásia Menor, continuar a sua viagem para a Ásia Menor, e ele direcionou então para Troade. Quando ele chega em Troade, o Senhor começa a dar instruções para ele. Deus não queria mais Paulo e seus companheiros ali na região da Ásia. Deus queria agora direcionar Paulo para a Europa. Era o momento da Europa começar a ouvir a palavra de Deus. Então não era mais momento de estar na Ásia, era momento de ir para a Europa. E outra lição então que nós vamos entender aqui, queridos, é que andar pela fé, porque veja, Paulo estava indo pela Ásia, Deus impede, a gente não sabe como, e então ele vai para Troade, e quando ele chega em Troade, é que Deus começa a falar com ele, a respeito do seu novo plano, do seu propósito, que era ir para a Europa. Então veja, andar pela fé, querido, significa ir, mesmo quando você não tem a coisa clara diante dos seus olhos sobre o plano de Deus, que Deus vai aperfeiçoar a sua visão, vai abrir o seu entendimento, no momento em que você começa a ir na direção oposta àquela que Ele impediu. Muitas vezes a gente não se move enquanto a gente não tiver tudo na nossa cabeça, todos os detalhes, né? Não, eu vou para lá, eu vou usar isso aqui, eu tenho esse dinheirinho aqui guardado, mas se esse não for suficiente, eu posso contar com isso, eu posso vender isso aqui, e a gente então começa a querer ter tudo pronto na nossa mente, para começar a se mover. Só que Deus não trabalha dessa forma. Paulo chegou para Paulo e disse: eu quero que você pregue o Evangelho. Em geral, Jesus chegou para todos os seus discípulos, incluindo nós, e disse: vá por todo o mundo e pregue o Evangelho a toda criatura. Ide por todo o mundo. Mas ele não disse qual parte do mundo, ele disse: ide por todo o mundo. Então você começa a dar o passo para ir, e aí Deus vai direcionar para onde.
Paulo estava indo pela Ásia e Deus o impede. Paulo, me impediu, vou ficar aqui. Vou ficar aqui. Deus não quer que eu vá, vou ficar aqui. Não, peraí. Ele está me impedindo de continuar para a Ásia? Vamos para Troade. Vamos sair da Ásia, vamos para outro lugar. E quando chega em Troade, Deus começa a falar com ele. Quando Deus chama Abraão, Deus tem um grande plano para a vida de Abraão. Mas o que Deus diz para Abraão? Sai da tua terra e do meio da tua parentela e vai para onde? Para um lugar que eu ainda vou te mostrar. Mas o primeiro passo, sai. Eu não vou falar para onde enquanto você não sair. Dá para entender isso, queridos? Deus não vai dar a coisa pronta para você. Ele vai fazer tudo, mas não vai dar pronto. Ele dá uma palavra e você precisa se mover naquela pequena palavra que Deus te dá. E aí Ele vai começar a te instruir. Veja o que Jesus diz lá em Lucas capítulo 11, a respeito de nós fazermos a vontade de Deus. Se você quer viver para a glória de Deus, como Paulo diz lá em 1 Coríntios, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. E a pergunta é, como que eu faço tudo para a glória de Deus? Essa questão foi levantada outro dia pelo Samuel. Como que a gente faz tudo para a glória de Deus? Veja o que Jesus diz lá em Lucas, capítulo 11, versos 9 e 10. Por isso eu vos digo, pedi e vos será dado, buscai e achareis, batei e a porta vos será aberta. Pois todo o que pede recebe, quem busca acha, e o que bate a porta será aberta. Então veja, você pede e Jesus vai te dar. Agora Jesus fala, então busca isto. E você sai buscando. E Jesus diz, bate na porta. A porta não vai abrir sozinha. Bate. É para entender isso, queridos? Então veja, Paulo não ficou parado lá na Ásia. Paulo não voltou para Jerusalém. Bom, vou voltar para casa e esperar então que Deus dê uma direção. Ou para Antioquia, né, que era o seu, como que fala lá, o seu quartel-general. Ele falou, não vou voltar para casa, não vou, eu vou continuar. E então Paulo saiu daquele lugar que Deus havia impedido ele de continuar, não ficou ali esperando, não voltou para casa, mas ele estava indo, pronto para ouvir. Paulo estava buscando. Paulo estava batendo em portas. Dá para entender isso, queridos? Pedi, buscai e batei. Era isso que Paulo estava fazendo. Ele tinha pedido para Deus usá-lo, e então ele estava buscando. Onde? E ele estava batendo em portas. Paulo não queria ficar inativo na obra de Deus. Paulo não queria ficar sem fazer nada. Ele estava consciente da sua responsabilidade de levar o Evangelho. Essa responsabilidade que todos nós temos. Qual foi a última vez que você falou sobre Jesus para alguém? Não precisa me responder, não. A história fala de um homem chamado Moody. E ele estava sentado num banco de escola dominical e um professor disse para a classe: vocês não podem imaginar o que Deus pode fazer através de um simples homem que se coloca em suas mãos. E Moody parou para pensar e ele disse:
Bom, ele não falou de um grande homem, ele não falou de um homem sábio, ele não falou de um homem eloquente, ele não falou de um homem assim, 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 ele falou de um homem. Eu sou um homem. Então eu me coloco nas mãos de Deus. E aí ele fez um propósito com Deus, que ele não deixaria passar um dia sequer sem falar de Jesus para alguém. E às vezes ele estava envolvido no seu trabalho, com as coisas que ele fazia. Chegava na noite, a hora de deitar, ele... não falei de Jesus para ninguém hoje. Ele saía no meio da noite, procurando alguém pela rua, para poder falar de Jesus. Porque ele tinha um propósito. E a pergunta que fica é: qual o seu propósito nesta vida? E ele conta que certo dia ele estava num trem, Moody estava num trem, sentado ao lado de uma pessoa, e ele queria falar e a pessoa não dava oportunidade dele falar de jeito nenhum. E aí estava chegando à estação que ele tinha que descer e ele ficou incomodado. Eu tenho que falar de Jesus para esse homem. E ele não tinha como começar, o homem não dava, nem olhava para ele. Aí ele olha para o homem, cutuca o homem e diz: como está a sua vida com Deus? O homem olha para ele carrancudo e diz: vai cuidar da sua vida. Ele falou: é justamente o que eu estou fazendo, porque a minha vida consiste em falar de Jesus. Dá para entender isso, queridos? Por isso Paulo, quando era impedido de ir numa direção, ele dava o passo em outra direção, confiando no Espírito Santo para confirmar ou impedir novamente a direção que ele estava tomando. Quando uma porta se fechava para ele, ele seguia em outra direção. E quando a porta se fechou na Ásia, então o levou para muito perto do lugar onde Deus queria que ele fosse, que era Troade. Ali em Troade, Deus começou a falar com ele. Então veja, o Senhor não está dizendo para nós ficarmos sentados, esperando até que a porta esteja aberta. Mas Ele diz: ore, busque e bata. E apesar de talvez a gente começar a ver portas fechadas, no momento certo, na porta certa, o Senhor vai abrir para você. Ok? Então, voltando aqui para o nosso texto, voltando para Paulo, a gente vai notar algo que parece estranho, Por que pregar a palavra de Deus na Ásia ou ali em Bitínia deixou de ser algo importante? Por que Deus não deixou Paulo continuar a sua viagem pela Ásia, já que estava dando certo, e pegasse um outro e levasse para a Europa? Não era importante continuar pregando o Evangelho ali na Ásia? Queridos, uma coisa é certa: pegar a palavra de Deus em todo e qualquer lugar é a maior vocação que alguém pode receber. E nada é mais importante do que restaurar e salvar vidas. Quando a gente olha para Paulo estava totalmente preparado, capacitado pelo Espírito Santo para realizar a obra de Deus. Mas mesmo assim o Espírito Santo impediu Paulo de continuar naquela direção. Comentando sobre isso, Lutero diz assim: nada é intrigante, não é intrigante que uma pessoa esteja mais disposta para ajudar o povo do que o próprio Deus. Paulo quer salvar almas na Ásia e Deus diz: não vá para lá. E a gente fica pensando, querido, será que Deus, o Espírito Santo, não deveria abrir todas as portas para que o Evangelho fosse anunciado? O que você acha?
O Espírito Santo não devia abrir todas as portas para a pregação do Evangelho? E a resposta é não. E por que não? Porque Deus tinha algo mais excelente para fazer naquele momento através da vida de Paulo, que era levar o Evangelho para a Europa. Então veja, provavelmente isso já aconteceu com a gente também, que a gente tenta abrir uma porta para falar de Jesus e de repente Deus fecha. Ou qualquer outra coisa, não, a gente tem um projeto, nesse projeto eu quero ganhar muito dinheiro, porque eu vou investir muito na obra de Deus. Alguém já pensou assim? Eu vou fazer isso, eu vou ganhar muito dinheiro com isso, e vou pegar tudo e pôr na obra de Deus. E simplesmente Deus não abençoa aquele seu projeto de ganhar muito dinheiro para pregar o Evangelho, para abençoar missionários, ajudar a igreja perseguida e assim por diante. E Deus fecha a porta, a coisa não dá certo. E aqui, queridos, surge uma grande questão: que a gente não tente abrir uma porta que Deus fecha. Se você insistir, você pode até conseguir abrir essa porta e passar por ela, mas os resultados não serão bons. A pessoa que estiver disposta a obter sucesso, mesmo em oposição à vontade de Deus, deixando de seguir a orientação do Espírito Santo, pode conseguir algo, alcançar o louvor dos homens, ser elogiado pelos homens, pela sociedade, mas diante de Deus não significar nada. Deus disse para Abraão: você será pai de muitas nações. Mas Abraão não tinha filho nenhum. Sara era estéril, já estavam avançados em idade. Mas eu tenho uma promessa. Abraão não é pensando, eu tenho uma promessa, eu vou ter um filho. Bom, não dá com Sara? Vai com Agar. Deus havia fechado a porta com Sara, e Abraão forçou a abrir uma porta com Agar. Teve um filho? Teve. O que Deus diz a respeito desse filho? Não, Deus não fala nada. Deus não fala nada sobre esse filho. Quando Isaac nasce, e Deus pede para Abraão sacrificar Isaac, como que Deus fala para Abraão? Pega o teu filho, o teu único filho. Porque o único que Deus considerava é aquele que nasceu debaixo da direção dele. Então aprenda isso, querido: qualquer coisa que você fizer fora da direção de Deus, para Deus não vale nada. Pode alcançar o louvor dos homens, mas diante de Deus não tem valor nenhum. Lutero dizia assim: Deus quer destruir toda a arrogância, para que todos caminhem em temor e humildade, e ninguém se gabe declarando: eu posso fazer isso, ou eu fiz isso de acordo com o meu bom senso. Então Deus quer destruir toda a arrogância dos homens. Lutero dizia assim: nós deveríamos orar diante dos projetos, nós deveríamos orar. Gostaria de realizar isso, se for a vontade de Deus. Mas como ainda não é o tempo certo, devo agir de acordo com Ele e obedecer-lhe, seguindo a sua palavra e não a minha vontade, mesmo se eu fosse capaz de converter o mundo inteiro. Deu para entender? Mesmo que eu fosse capaz de converter o mundo inteiro, eu ainda devo obedecer a Deus e não fazer nada sem a direção dele.
Vamos entender, queridos, o que faz com que uma obra seja boa não é o fato da gente saber escolher, não é o fato de a gente e os outros ter uma boa opinião sobre aquele assunto, mas a questão é: o nome do Senhor será honrado através deste projeto? Não, lógico que vai ser. Eu vou pregar o evangelho, eu vou cooperar com a igreja. Espera aí, Deus só vai ser honrado naquilo que você fizer em harmonia com a vontade dEle. E essa é a grande questão, queridos. Por mais que uma coisa possa parecer ser boa, por mais que o que a gente vai fazer é por causa dEle, é para Ele, Deus reserva para si mesmo o espaço, o lugar, o tempo e a forma. Entendeu? Deus reserva para si o espaço, o lugar, o tempo e a forma. Deus não estava eliminando a tarefa da pregação ali na Ásia Menor. O que Deus fez foi impedir, para adiar por um certo tempo, até que a Ásia Menor estivesse pronta para receber o Evangelho. Porque tempos depois, Paulo volta lá e continua a sua viagem pela Ásia Menor. Mas quando o Espírito Santo impediu, é porque não era tempo. Talvez não fosse acontecer nada. E Deus então fala: não é o momento. Vai para a Europa agora. A Europa está pronta para receber. A Ásia Menor não está pronta ainda. Deu para entender isso, queridos? Então veja, quando você se depara com uma porta fechada, Deus não abriu a porta, nós só precisamos entender onde Deus quer que a gente vá. O tempo de Deus. Nós conseguimos ver somente o momento em que nós estamos vivendo. Deus vê o ontem, Deus vê o hoje, Deus vê amanhã. Por isso que os planos de Deus são mais excelentes do que os nossos. Então, queridos, Deus sabe o que faz, né? Paulo não insistiu. Paulo não ficou frustrado, chateado, triste, não tentou, falou: não, eu vou. Nem mesmo orou: Senhor, está tendo um impedimento aqui, tira esse impedimento, né? A porta está fechada, abre a porta, Senhor. Paulo simplesmente entendeu, pelas providências do Senhor e pelas evidências, que Deus queria ele em outro lugar. É isso que a gente tem que entender, queridos. O texto continua dizendo aí: tendo passado por Mísia, né, o verso 8 e 9, desceram a Trode, e Paulo teve de noite uma visão, em que se apresentou um homem da Macedônia e lhe rogou, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E Paulo então tem um entendimento desta visão. Ele percebe o clamor daquele homem, entendendo o plano de Deus. O verso 9 diz: e logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. Paulo teve um sonho, uma visão, durante a noite. E então o que ele fez com essa visão? Ele colocou no altar. E ali no altar ele entendeu que Deus queria que o Evangelho fosse anunciado na Macedônia. Então, ele também não seguiu: eu sonhei, então vou nessa direção. Não. Ele buscou o Senhor e, como ele diz aqui, concluímos que esse era o plano de Deus. Uma conclusão não lógica, mas uma conclusão no altar. Amém, queridos? E o que acontece, eu vou finalizar aqui, o que acontece agora quando Paulo então vai nessa direção?
ele chega ali na cidade de Filipos, começa a pregar o evangelho, e uma mulher chamada Lídia e toda a sua casa se converte ao Senhor através da pregação de Paulo. A primeira conversão na Europa. E Paulo já vai pegando a sua malinha, e Lídia fala: fica mais um pouco aqui com a gente. Paulo entende que Deus quer que ele permaneça. Então ele permanece ali, na casa de Lídia, hospedado na casa de Lídia. E ele então vai com seus companheiros para orar no templo. No caminho encontra aquela moça possessa de um espírito de adivinhação. Ele expulsa aquele demônio, a moça fica liberta. Só que aqueles que ganhavam dinheiro através da adivinhação não gostam de perder o negócio. O que acontece? Paulo e Silas tomam uma bela de uma surra, vai preso, vai ser jogado lá no cárcere interior, né? E nessa situação difícil, o que Paulo faz? Está frustrado, está triste, está chateado. O que ele faz? Ele começa a cantar hinos de louvor a Deus e orar dentro daquela prisão. E o que acontece? Deus se manifesta naquele lugar. Vem um terremoto, quebra as cadeias, quebra as algemas. O carcereiro acorda desesperado, vai se matar porque os presos fugiram. E Paulo: não, a gente está aqui, não se mata não. O homem se converte, toda a sua casa se converte. E o que acontece, queridos? Toda aquela família é convertida ao Senhor, é batizada, e nasce a igreja de Filipos, a igreja aos filipenses. E na sequência, uma série de igrejas começam a ser abertas. A surra não era uma porta fechada. Às vezes algo dá errado no nosso ponto de vista. Não é isso que Deus quer então. Querido, não baseie a sua vida no certo e errado, não está dando certo, está dando errado. Seja sensível ao Espírito Santo. E você vai entender que Deus sempre tem razão. Quando Deus nos impede de tomarmos certas direções na nossa vida, é porque Ele tem planos mais excelentes do que os nossos. Embora, entenda isso, olha aqui para mim, olha aqui. Deus tem planos mais excelentes que os nossos, embora aos olhos humanos não são bons. Paulo toma uma surra, é lançado no cárcere interior, mas ele entende que o plano de Deus, que resultou nisto, é excelente. E ele continua. Paulo é apedrejado numa cidade, jogado lá fora na estrada, dado como morto, levanta, tira a poeira e volta. Por quê? Porque não foi Deus que estava impedindo, e ele sabia quando era Deus e quando não era Deus. E a pergunta que fica é: você sabe quando é Deus impedindo e quando são homens impedindo? Humanamente falando, os caminhos de Deus às vezes são dolorosos, mas com certeza os resultados são bons e eternos. E o que a gente aprende com tudo isso, queridos? Que é a direção de Deus e não a estratégia humana, a sabedoria humana que conduz a obra e a vida de alguém com Deus. Ok? Não é a estratégia humana, não é a sabedoria, não é a visão empreendedora, mas é o ouvir o Espírito Santo falando.
Amém, queridos? E não é se a coisa está sendo agradável. Eu acredito que tomar uma surra, e não era um bofetão, sabe que quando eles davam uma surra era pelo menos 39 chicotadas, porque o certo era 40, mas às vezes o carrasco era misericordioso e dava só 39. Está cansado, as feridas nas costas, devia estar doendo para valer, amarrado no cárcere inferior, os ratos passeando ali pelos pés, e eles estão cantando e orando. É assim que a gente vai entender a vontade de Deus, orando. Não frustrados, desanimados, murmurando, mas orando e louvando o Senhor. É assim que a gente vai entender a direção que Deus quer dar para as nossas vidas. Amém, queridos? Só entenda isto nesta manhã. Às vezes Deus nos impede de continuar nossos grandes projetos, porque Ele tem um projeto muito maior, muito mais excelente, ainda que aos olhos humanos não são tão bons assim. Amém? Vamos ficar em pé? Eu espero que você tenha entendido esta palavra e não fique frustrado com as coisas que têm acontecido. Mas simplesmente, se é que eu posso dizer simplesmente, ore. E peça para Deus abrir o seu entendimento, para ver o caminho que Ele está traçando para você. E não baseie naquilo que, isso aqui vai ser assim, 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 então Deus está no negócio. Porque a coisa pode ser difícil, complicada, mas Deus vai estar no negócio. E o resultado vai ser maravilhoso. Talvez nessa terra a gente não vá ver o resultado, mas um dia o Senhor vai mostrar. Eu já citei várias vezes o testemunho daquele jovem nobre inglês, instrumentista, estudado, família nobre, e Deus pede para ele ir para a África para pregar entre os selvagens, pessoas sem instrução nenhuma. Ele se propõe a ir, todo mundo vai contra. Não, com o estudo que você tem, a sua nobreza, Deus pode te levar para pregar para reis, para isso, para aquilo. Não, Deus está me chamando para ir para o coração da África. E ele vai. Quando ele pega aquela canoa para chegar na tribo, para onde Deus havia mostrado, ele é picado pelo mosquito da malária. E quando a canoinha chega ali na tribo, ele morre, sem dar uma palavra sequer. Então a pessoa põe ele lá na ilha e fala: o homem branco veio ajudar vocês, mas ele morreu. Eles enterram ele, tocam lá os tambores, para comunicar todas as tribos. Olha, veio um homem branco nos ajudar e morreu. Alguns anos depois chega um missionário pregando sobre o homem branco que morreu na cruz para salvá-los. Eles fazem a ligação e entregam a vida para Jesus. Aquele jovem não disse uma palavra sequer, mas a sua morte
fez aquela tribo compreender a morte de Jesus. Os planos de Deus são excelentes, ainda que aos olhos humanos possa parecer um fracasso. Amém, queridos? Gostaria que você curvasse a sua cabeça e colocasse a sua vida no altar do Senhor. Uma simples oração de Isaías: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, para onde o Senhor quiser, da forma como o Senhor quiser, para fazer o que o Senhor quiser. Eis-me aqui.